Tá aí. E qual é o assunto em destaque hoje, hein, Thiago? Vamos lá, Maxwell. São dois dos momentos mais marcantes dessa história centenária, os acessos à Série A do Campeonato Brasileiro. Escanteio pela ponta direita, vai ser cobrado pelo time americano. Correu, Biro, levantou para a boca do gol. Carlos Mota desviou, bola entrando. Gol! Aí a bola foi para o fundo da rede. O gol de Carlos Mota contra o União São João em 96 praticamente garantiu o time do narrador Hélio Câmara na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, na época de cronista, ele sabia que o América não era favorito. O América inicialmente não era considerado um dos times com possibilidade de ascensão, de subida à primeira divisão do futebol brasileiro. Nós tínhamos um time bom, mas a conta do chá, como costuma se dizer. Um elenco muito resolvido. Fizemos algumas contratações pontuais, como se diz hoje, e chegamos a ficar com um elenco forte. Moura, vindo do esporte, foi a principal aposta e se juntou aos garotos da casa. Por falar em casa, o América não perdia jogos em casa, dificilmente a gente era batido em casa. A gente botava os caras para trás aqui, quem mandava aqui era a gente. O América era quase imbatível. No Machadão, o América raramente perdia um jogo. Com as vitórias, aumentava a confiança em um tipo de classificação até então inédita. Entenda por quê. Antigamente, Hélio Câmara e os colegas transmitiram jogos de clubes potiguares na elite do futebol brasileiro. Mas o critério para chegar até lá era outro. Nós já havíamos participado da ABC, América e Alecrim como representantes do Estado e campeões do Estado. Em 87, a CBF deixou de organizar o Campeonato Brasileiro com os campeões de cada estado. E em 89, foram criadas a primeira e a segunda divisão. Daí em diante, a Série B passou a ser a única forma para clubes de todo o Brasil lutarem inicialmente por poucas vagas na Série A. Classificavam 2, hoje são 4. Antigamente foram apenas 2. Penúltima rodada do quadrangular final da Série B 96. Com o gol de Carlos Mota e a derrota do Náutico na última rodada, América e União São João subiram para a primeira divisão. Foi um ano de glória, um ano de fantástico. Naquela época, em 96, foi a época do Vermelho Vermelhão, né? Vermelhou. E aquela música era do momento, né? Eu acho que o maior legado disso foi a torcida do América que cresceu extraordinariamente. Quem tinha à época 8, 10 anos de idade, né, que hoje já está com 25, 26, 28 anos de idade, foi uma geração grande de americanos que se formou. O América ficou na Série A por 2 anos, mas caiu de novo. Só que em 2006, 10 anos depois, a história se repetiu. Muito por conta do retorno de um craque. Souza era o talento maior, era o craque, era o articulador de todas as jogadas, passava por ele. Sem ele seria difícil. Foi o craque do campeonato, escolheu ele para a CBF, ganhou o prêmio e tudo. Ele repassava essa certeza de que o time tinha condições de brigar para os outros. Alguns dos outros também eram experientes. Veja o time que o América tinha. Paulo Isidoro, acostumado a disputar a Série A. Souza, jogador de seleção brasileira. O Max, novo, com vontade de jogar. Depois da morte do volante Hélder no meio do campeonato, o grupo se uniu ainda mais e passou a brigar pelo acesso. Para subir de divisão em 2006 era preciso, ao menos, empatar na última rodada com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O jogo já estava no segundo tempo e o América perdendo. O final dessa história, seu Hélio conta pra gente. Atlético 2-1, o América precisa apenas de um gol para, mais uma vez, ascender a elite do futebol brasileiro. No buraco, a Max invadiu, saiu o goleiro. Gol! É do Mecão, é do Mecão, é do Mecão. Maxi, com a frieza que lhe é peculiar, numa bola linda enfiada pelo Souza, ele tirou do goleiro, ela entrou macia, quase ao apagar das luzes, calando o Mineirão. O América subiu com o Atlético Mineiro, Sport e Náutico, que foi brigando contra os grandes clubes de futebol brasileiro. Isso com certeza está na memória para sempre. Natal teve uma passeata que nem nos áureos tempos da política se via. A primeira vez eu passei 48 horas sem dormir. Fomos receber o time no aeroporto, que foi um dia histórico para o futebol do Rio Grande do Norte. Com acesso da B para A, qualquer torcedor de sã consciência, dentro da sua normalidade, ele vai reconhecer
que é mais importante do que o título estadual. Então fica o aviso para os próximos 100 anos. Sonhe. Não perca a capacidade de sonho. Você tem que sonhar alto. Eu quero a elite do futebol brasileiro. Eu quero estar entre os melhores do futebol brasileiro.